Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de probabilidade. E esse é o nosso penúltimo vídeo dessa lista. Ela já está bem completinha, então aconselho vocês, acompanhem ela desde o início, dá um pause nesse vídeo aqui se você caiu aqui de repente, e volta lá no primeiro vídeo e vem acompanhando até chegar aqui, para você entender bem a questão da lei binomial de probabilidade. E aproveita e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Vai lá, se inscreve no canal, rapidinho, não vai nem sair do vídeo. E bora comigo estudar esse vídeo de hoje. Olha só, gente, eu sei que a uma primeira vista parece, nossa, que negócio difícil. Meu Jesus Cristo. Sim, de fato, vou confessar que realmente olhando assim a fórmula parece uma coisa assim de outro mundo. Mas não, olha só. Um experimento ocorre N vezes. Em cada vez o experimento A tem uma probabilidade P de ocorrer. A probabilidade de ocorrer K vezes o evento A é... Bom, gente, em outras palavras, vamos supor que eu tenho uma prova lá com 10 questões. Eu quero saber qual a probabilidade de eu acertar exatamente 3 questões daquela prova, sendo que eu chutei tudo. Então, para poder calcular essa probabilidade, eu vou ter que recorrer à lei binomial. Por quê? Eu preciso primeiro determinar quais questões eu vou acertar. Isso é papel da combinação. Por quê? Vamos supor aqui, vou fazer poucas. Vamos supor que eu errei a primeira, acertei a segunda, a terceira e a quarta. E errei todo o resto. Essa é uma possibilidade, né? Mas eu também poderia errar a primeira, errar a segunda e acertar as 3 seguintes e errar todo o resto. Essa seria outra possibilidade. E assim sucessivamente, existem várias possibilidades. E a combinação é justamente o que vai escolher entre as 10 questões, as 3 que eu vou acertar. Então ela vai determinar, são 20 casos possíveis, são 30 casos possíveis, né? Ela vai organizar todas as possibilidades de questões certas e erradas. Vai explorar todas as possibilidades. Beleza. Depois que eu escolhi isso, eu vou ter que calcular a probabilidade das questões que eu acertei, delas ocorrerem, né, dentro do meu espaço amostral. E isso é a função da minha probabilidade aqui. E além disso, eu teria que calcular também a probabilidade das questões que eu errei, porque não há substituição, é de forma aleatória. Então, além das que eu acertei, eu tenho que calcular as que eu errei, que aí é função dessa terceira parcela aqui. Tá bom? Mas vamos partir, por exemplo, que eu acredito que vai ficar mais simples de entender. Olha só o exemplo aqui. Jogando-se um dado 5 vezes. Opa! Um experimento ocorreu durante 5 vezes. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 5? Ou seja, a probabilidade do evento A. O evento A é ocorrer o número 5. Exatamente 2 vezes. Ou seja, exatamente K vezes do evento. Então, vamos lá. Vamos separar. Ó, jogando o dado 5 vezes. Esses 5 vezes é o meu N. É a quantidade de vezes que o experimento se repetiu. Qual a probabilidade de ocorrer o número 5? Probabilidade que eu quero calcular aí. Exatamente 2 vezes, ou seja, a quantidade de vezes que saiu o número 5. 2 vezes saindo o número 5. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vou utilizar a fórmula. Ó. Probabilidade 2 é igual a combinação de 5 e 2 vezes a probabilidade elevado a 2
vezes 1 menos a probabilidade elevado a 5 menos 2, 3. Então, em outras palavras, combinação de 5 e 2. Eu estou escolhendo a ordem que isso vai acontecer. A ordem que vai aparecer o número 5 ao eu lançar os dados. Se vai aparecer na primeira e na segunda vez, ou se vai aparecer na primeira e na terceira, ou na primeira e na quarta, e assim sucessivamente, né? Em qual posição o número 5 vai aparecer? A combinação vai calcular isso. Vezes, porque eu vou calcular para cada combinação dessa a probabilidade de sair o número 5 duas vezes. E vou calcular também a probabilidade de não sair o número 5 3 vezes. Essa é a fórmula. Beleza? Beleza. Depois eu vou mostrar calculando isso de outra forma para vocês entenderem bem. Vamos lá então, ó. Probabilidade vai ser igual. Combinação de 5 e 2. Quem não sabe análise combinatória, grave isso aqui. Fatorial do primeiro. Vocês vão colocar o 5 e um ponto de exclamação. Dividido. Fatorial do segundo. Coloco 2 e uma exclamação. 5 menos 2, 3 e coloca a exclamação. Essa exclamação quer dizer o quê? Por exemplo, 3 fatorial. Isso quer dizer que é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 5 fatorial. Quer dizer que é o quê? Quer dizer que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso que é o fatorial. Isso que significa esse ponto de exclamação. Que é esse número multiplicado até chegar no 1. Então, 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Beleza. Guarda isso aí e anota no cantinho aí. Vezes a probabilidade. Qual a probabilidade de sair 5 jogando um dado? É 1/6, não é verdade? Peguei um dado, joguei para cima. Opa, 1/6. Beleza. Vezes 1 menos 1/6 elevado ao cubo. Beleza? Beleza. Então, probabilidade 2. Fatorial tem como simplificar. Eu vou pegar esse 5 e vou reescrever parecido com isso aqui, só que eu vou parar no 3, ó. 5 vezes 4 vezes 3. Fatorial, porque ele continua, né? Até o 1. Então, se eu parar em um número que não seja o 1, eu coloco a exclamação, porque indica o quê? Que vai continuar. 3 vezes 2 vezes 1. Dividido. O 2 eu vou desenvolver, ó. 2 vezes 1. O 3 fatorial eu vou continuar aqui, ó. Por quê? Na divisão, quando os números são iguais eu não posso cortar. Fatorial também, ó. 3 fatorial com 3 fatorial, eu cortei. 2 vezes 1, 2. Cortei com esse 4 aqui. Vai ficar só 2 aqui em cima. Ó que bacana, né? E aqui eu vou deixar indicado, ó. 1/6 ao quadrado vezes 5/6 ao cubo. Então, isso aqui vai ficar probabilidade 2 igual a 10 vezes 1/6 sobre 2 vezes 5/6 sobre 3. Gente, se for uma prova discursiva, vocês podem parar aqui, porque manualmente fica uma conta muito grande. 6 vezes 6, 36, depois tem que fazer vezes 6, depois tem que fazer vezes 36, né? Então fica uma conta exaustiva. Então, se for, pode deixar assim, tá? Mas, se for múltipla escolha, pode ser que apareça um número só. Aí vocês terminam de desenvolver. Pode aparecer também assim, ó. Pode aparecer exatamente assim, ó. 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, vezes 1 sobre 2 ao quadrado, vezes 5/6 ao cubo. Também pode aparecer assim na alternativa, tá? Como ainda pode ser mais fácil também e aparecer como combinação de 5 e 2 vezes
1 sobre 2 ao quadrado vezes 5 sobre 6 ao cubo. Tá? Pode aparecer de qualquer uma dessas três formas. Ou ainda aparecer o número por extenso, o número final, né? O resultado final. Pode aparecer também. Esse jeito aqui vai aparecer principalmente se o professor ainda ele não te ensinou a análise combinatória e a questão for de marcar, é bem provável que ele deixe dessa forma assim. Combinação 5, 2 vezes papapá, pereré, piriri, que é o que vocês sabem fazer. Mas, do contrário, desenvolve e usa esse método que eu ensinei a vocês, mostrei como se faz. Não é difícil, dá para se desenvolver de forma tranquila, tá? Muito bem. Gente, eu vou demonstrar aqui uma outra forma de se resolver sem se apegar literalmente à fórmula, tá? Então, observa só. Eu aconselho aprender a usar a fórmula também, mas a outra forma é a seguinte. Olha só. Jogando-se um dado 5 vezes, qual é a probabilidade de ocorrer o número 5 exatamente 2 vezes? Então, vamos imaginar aqui, ó. Joguei o dado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que determinar aqui? Eu preciso determinar aonde o 5 vai aparecer. Ele pode aparecer, por exemplo, nos 2 primeiros e qualquer outro número nos 3 últimos. Essa é uma possibilidade, foi o que a gente viu ali em cima, na questão da prova, né? Outra possibilidade poderia aparecer primeiro os 3 quaisquer outros números e os 2 5 lá no final. Também poderia aparecer assim, não é verdade? Então, primeiro eu preciso determinar o quê? Aonde esses 5 vão aparecer. E é justamente pela combinação que eu vou determinar isso. Eu vou combinar entre as 5 vagas, digamos assim, entre as 5 vagas que eu tenho, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vagas. 5 lugares onde o 5 pode aparecer. E a quantidade de vezes que ele vai aparecer. Eu quero que ele apareça 2 vezes. Então, a combinação de 5 e 2. Das 5 vagas que eu tenho, aonde eu vou enfiar 2 números 5. Beleza? Beleza. Calculei a combinação. Agora eu preciso calcular a probabilidade daqui aparecer o número 5. Jogando um dado para cima, qual a probabilidade de aparecer o número 5? 1 sexto, não é? Número 5, um caso favorável sobre 6, que são os casos possíveis, né? Muito bem. Qual a probabilidade de aparecer o 5 aqui? A mesma coisa. 1 sexto. Já saiu os 2 números 5? Sim. Então, qual a probabilidade de sair qualquer outro número aqui que não seja o número 5? Opa, se o dado tem 6 e já saiu o número 5, a quantidade de vezes que eu quero, 6 menos 1, 5. Então, 5 sextos de não sair o que eu quero. Aqui, a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. Probabilidade de não sair o número 5. Beleza? Muito bem. Vou fazer o seguinte, vou juntar esses dois 1 sextos. Vou ficar com 1 sexto ao quadrado. E vou juntar esses 3 5 sextos aqui, ó. Que vai ficar ao cubo. Observa que é o mesmo resultado, observa que é exatamente a mesma coisa, até de uma forma menor, né? Mais fácil de se calcular, mais simples, né? Mas eu aconselho que vocês saibam a fórmula sim, porque vocês conseguem enxergar que é exatamente a mesma coisa. Beleza? Beleza. Vamos para o nosso último exemplo para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo? Vamos sim, mas aproveita e deixa o gostei aqui no vídeo. E bora comigo para o exemplo. Mas antes, se vocês não entenderam tudo que eu fiz até aqui, volta o vídeo, assiste com cuidado, faz as anotações necessárias antes de prosseguir comigo para o próximo exemplo.
Farei uma prova com 10 questões com 5 alternativas cada. Qual a probabilidade de acertar exatamente 3 questões ao chutar todas? Bom, o número de vezes que eu vou realizar o experimento são 10, né? São 10 vezes que eu vou realizar o experimento, de pegar uma questão e tentar, dentro das 5 alternativas, acertar. Então, o número de vezes que eu repito o experimento são 10. Beleza. E são 5 alternativas cada. Então, aqui eu consigo determinar justamente a probabilidade de acertar. E qual que é a probabilidade de acertar? É só uma resposta correta em 5. Eu tenho lá 5 letras, A, B, C, D e E. Apenas uma está certa. Vamos supor que apenas a A está certa. Então, qual a probabilidade de marcar A? Os casos favoráveis, que é 1, dividido pelos possíveis, que são 5. Mas eu quero acertar isso uma vez só? Não, eu quero acertar K vezes. Eu quero acertar 3 vezes. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula, ó. Probabilidade de acertar 3 vezes vai ser igual a combinação de 10 e 3 vezes a probabilidade elevado a 3 vezes 1 menos a probabilidade de acertar elevado a 7. Agora eu vou substituir. A probabilidade de acertar 3 vezes vai ser igual a combinação de 10 e 3. Lembra o truque? Fatorial do primeiro, ou seja, eu escrevo o primeiro com um pontinho de exclamação, dividido. Escrevo o segundo com um pontinho de exclamação, e 10 menos 3, 7 com um pontinho de exclamação. Beleza? Primeiro ponto de exclamação, dividido pelo segundo ponto de exclamação, subtraio 10 menos 3, ponto de exclamação, vezes a probabilidade 1/5 ao cubo, vezes 1 menos 1/5 elevado a 7. Vamos lá, vamos simplificar esse fatorial aqui? Quem lembra para fazer comigo? Eu tenho certeza que tem muita gente aí que lembra. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou parar no 7 fatorial. Por que eu parei no 7 fatorial? Porque eu tenho a malícia que se 2 números são iguais, eu posso cortar. Esse 3 eu simplifico com esse 9, fico só com 3. Esse 2 eu simplifico com esse 8, fico só com 4. Vezes 1/5 elevado ao cubo, vezes 4/5 elevado à 7ª. Então, a probabilidade desse evento ocorrer 3 vezes, ou seja, de eu acertar exatamente 3 questões, vai ser 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120, vezes 1/5 elevado ao cubo, vezes 4/5 elevado à 7ª. Essa é a minha resposta. Em paralelo, vamos calcular da outra forma? Muito fácil, né? Bom, eu tenho aqui 10 questões. Ó, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questões. Vamos supor que eu acertei essa e essa. E essa. E eu errei as outras. Maravilha! Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui 10 vagas. E eu tenho que escolher entre essas 10 vagas aonde eu vou posicionar as questões certas. Essa aqui é uma possibilidade, mas eu tenho várias outras possibilidades. Pelo lado de cá, eu vi que eu tenho 120 possibilidades. Então, como que eu vou calcular essa organização aqui? Como eu vou escolher quais questões vão estar certas, explorando todas as possibilidades? Eu vou fazer a combinação
das vagas possíveis, que são 10, ou seja, das questões possíveis, e de quantas eu tenho que acertar, quantas eu tenho que preencher lá com a letra C, que são 3. Vou multiplicar. Agora eu vou analisar cada um aqui, ó. A probabilidade de eu errar essa questão. Bom, a probabilidade de eu acertar é 1 de 5, não é verdade? São 5 questões, eu tenho uma para acertar. Então, os casos favoráveis são 1. Casos possíveis são 5, então 1 sobre 5. Me sobraram 4 alternativas que eu posso errar. Então, os meus casos favoráveis para errar a questão são 4 sobre os casos possíveis, que são 5. Na segunda, eu quero errar também. Então, são 4 favoráveis para 5 possíveis e assim sucessivamente, até essa daqui que eu quero acertar. Acertar eu já sei que é 1 sobre 5, né? Eu tenho uma possibilidade de acertar em 5 situações. E vou fazer para o resto todo agora aqui, ó. Vai ficar 1/5 vezes 1/5. E agora voltei a errar, mais 4 vezes que eu vou errar, ó. Beleza. Agrupando todo mundo aqui, ó, eu vou ficar com combinação de 10 e 3 vezes. Vamos pôr primeiro aqui os que eu erro, ó. 4/5. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes eu acertando, que são 1, 2, 3. Observaram que eu cheguei no mesmo resultado de eu utilizando a fórmula? Então, utilizando a fórmula ou raciocinando passo a passo, eu consigo chegar na resposta, tá? Compreenderam? Se não compreenderam, volta ao vídeo, assiste com calma, tenta entender. Deixa aqui nos comentários também, se for o caso, porque por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!